Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cisne falando para as turmas de terceiro ano do CEP 130. Galera, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo é para completar a revisão que a gente tinha mencionado lá na plataforma sobre os conteúdos do segundo bimestre de 2021 a respeito de eletricidade e eletrodirâmica. Então, eu gravei algumas aulas na parte presencial do ensino híbrido, né? Então tem lá a aula a respeito da parte que é chamada aula 1 na apostila, que é a parte da corrente elétrica. Tem lá também a parte referente à aula 2 da apostila, que é a parte onde a gente explica os fenômenos da resistência elétrica. Infelizmente, no sistema híbrido, a gente não anda na mesma velocidade, então não deu tempo da gente falar e gravar a respeito da aula 3 da apostila, que é a parte de energia e potência elétrica. E isso nós vamos falar aqui hoje, beleza? Então, se ajeita na cadeira, pega a sua apostila, pega o seu material para anotar e bora para a aula! Oi, galera! Então aqui, voltando aqui nessa parte da matéria, olha aonde está na apostila, tá? Aula 4, potência elétrica e energia. Isso encontra-se na página 9 de sua apostila da SEDUC, tá bom? Também chamado de orientações de estudo de física, tá bom? Então, nessa questão aí, o cara começa falando da questão da diferença de potencial. Tá bem aqui, ó. A gente já falou lá que a diferença de potencial é aquilo que permite que a corrente elétrica passe, tá? Sem uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica, como você queira chamar, não pode haver uma corrente elétrica passando por nenhum fio, nenhum material condutor ou isolante, ok? Então, aí ele define a diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica, como sendo uma grandeza escalar definido pela diferença entre o potencial, que na verdade é a quantidade de energia potencial, dividido pela quantidade de carga elétrica, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes nessa parte da matéria, porque a tua apostila deveria ter explicado muita matéria antes de falar sobre isso. E ela é bem direta no sentido de que vai para isso sem explicar as outras coisas anteriores. Então por isso, nós vamos passar um pouquinho adiante aqui. Aí já na página 10, como falei, ele já começa aqui dizendo que a tendência de movimento ordenado das partículas é provocada por essa diferença de potencial. Por isso é ela que provoca a corrente elétrica, tá? Um exemplo de aparelho que produz essa diferença de potencial é a pilha. A bateria também é um exemplo. As tomadas, os furinhos lá da tomada tem o positivo e o negativo, a fase e o neutro, como o pessoal mais da área técnica em eletricidade fala, que são exatamente os pontos onde você tem diferença de potencial. Você liga alguma coisa ali, a corrente elétrica passa de um para o outro. E aí o que você colocar no meio daquela corrente elétrica funciona. Tá bom? Só que a energia passa ali direto, através do deslocamento das cargas elétricas. Lembre-se, corrente elétrica. Ok? E nesse caso, nós teremos o que então? Uma quantidade de energia passando em um determinado tempo. Tá bom? O que nós chamamos de potência elétrica é exatamente essa quantidade de energia passando a cada minuto, a cada segundo, a cada hora. Tá? Nós vamos pegar aqui especificamente segundos, porque a gente trabalha nessa matéria com segundos. Ok? Então, a potência elétrica, complementando aqui, é a grandeza que mede a taxa temporal, ou seja, a quantidade por segundo, a quantidade por minuto, né, da transferência de energia que é transformada em outras formas de energia, luz, calor, movimento. E ela pode ser calculada de maneira geral, e aí não serve só para eletricidade, serve para qualquer área da matéria de física, como mecânica, como termodinâmica, termologia, qualquer área da física. A definição geral de potência elétrica é exatamente essa daqui. A quantidade de energia, ΔE, dividido pelo tempo gasto para essa energia passar, ΔT. Tá? E se você lembrar, o que eu não sei se a gente deu ênfase exatamente nisso, você vai ter lá a quantidade de energia medida em joules e a quantidade de tempo, ou intervalo de tempo, medida em segundos. E aí o valor da potência tem joules dividido por segundo, o que vai dar uma unidade medida chamada watts. Tá? Na apostila de vocês, ele fala da questão geral, aqui, tá? Não dá nenhum exemplo, ok?
mas também fala da questão específica. Então, um pouquinho aqui abaixo, vou dar uma levantada ali para você poder enxergar. Essa aqui, ó, tá vendo? A gente está falando de eletricidade. Essa fórmula serve para qualquer área da física. Mas dentro da eletricidade, a potência pode ser dada através do produto entre tensão elétrica e corrente elétrica. Tá? E aí o cara fala das unidades de medida dentro deste tema aqui, relacionando o valor do watt com o valor dos volts e dos amperes. Tá? Ele coloca aqui as unidades de medida que formam o volt, que formam o ampere, por isso ficou meio difícil de você poder entender ali. Tá ok? Nesse caso, você vai ter uma fórmula específica para calcular a potência de um aparelho. Se você souber qual é a voltagem, que é o valor de U, e souber qual é a corrente elétrica que passa ali, você vai conseguir determinar qual é a potência de qualquer aparelho que você tenha ligado na sua tomada, ou ligado numa bateria, ou ligado numa pilha. Qualquer um deles. Mas normalmente esses aparelhos que a gente compra já vem com indicação de voltagem, corrente elétrica, potência, tudo direitinho. Um exemplo disso são os carregadores de telefone celular. Eu tenho aqui na minha mão um carregador de uma certa marca, ok? E aqui atrás tem a etiquetinha ou as informações, se você olhar aqui, tá? Essas informações aqui contêm os valores de voltagem, corrente elétrica e também você consegue calcular através deles, esses valores, o valor da potência elétrica. Tá? Então, na verdade, isso é uma regra. Tá? O governo brasileiro coloca que as empresas devem fazer essas informações aí para o cliente para que não haja nenhum risco. Porque, afinal de contas, dependendo da voltagem que você liga ao aparelho, você ligar errado, o aparelho pode simplesmente queimar, não funcionar, ou então estourar e botar fogo em tudo. Depende da natureza do aparelho. Então, algumas coisas têm que ser informadas aí para o cliente. Tá bom? Bom, continuando aqui, subindo um pouco mais na apostila, você pode ver aqui no finalzinho da página 10 que essa mesma equação que a gente usou de maneira geral para calcular a quantidade de potência ou o valor da potência pode ser um pouquinho modificada para você calcular o valor da energia consumida por qualquer tipo de aparelho. Tá? Se você souber a potência daquele aparelho em watts e souber qual é o tempo que ele fica ligado, em segundos, ou minutos, ou horas, não faz, porque depois você faz a transformação e fica tudo certo, aí você consegue determinar qual é o valor da energia que esse aparelho consome ou qual o valor da energia que passou naquela fiação, né? Naquele circuito ali. Tá bom? Aqui das unidades de medida, o seu autor, né? O senhor autor da apostila, ou melhor dizendo, os senhores autores, eles são meio econômicos nessa questão de explicação do valor da unidade de medida, né? Então aqui tem um valor que é o kilowatt e 1 kWh. Tá? O que são essas unidades de medida? Com a licença de vocês, eu vou passar aqui para um outro slide para que eu possa dar uma explicação um pouquinho melhor a respeito do que é esse negócio. Bem, pessoal, nesse outro slide que eu estou usando aqui, nós vamos começar refazendo a questão da análise matemática da potência elétrica. Tá bom? Então acompanhe aqui comigo. No caso aqui, para que é o estudo da potência? Os diversos aparelhos elétricos, aqui tem vários aparelhos, né? Eles transformam a energia elétrica em outras formas de energia, luz, calor, som, movimento, ok? Então aqui estão vários exemplos de aparelhos com suas funções específicas e que transformam a eletricidade em outras formas de energia, tá bom? Aqui então, a rapidez com que essa transformação acontece é que vai definir a potência do aparelho. Então uma outra forma de você poder entender essa questão da potência é essa, é a rapidez com que essa transformação de energia elétrica em outras formas ocorre nesses aparelhos. Tá? E aí, quanto mais rápida essa energia acontece, essa transformação, melhor dizendo, mais energia entra e mais energia sai. Então é óbvio, né? Obviamente, quanto maior a potência elétrica, mais rápida a transformação e também maior o consumo de energia elétrica. Aí a gente chega, mais uma vez, na análise matemática dessa questão da potência elétrica, como a gente já havia falado, e está lá na apostila também, na página 9. A potência, de maneira geral, para todas as áreas da física, é energia dividida por tempo. Está aqui, ó, tá? Mas, no caso específico da eletricidade, nós podemos também calcular o valor da potência, e aqui eu botei até com os nomes, ó, o valor da tensão elétrica, da voltagem, multiplicado pelo valor da corrente elétrica. Ou seja, deixa eu colocar aqui na frente, né?
U, que é o valor da tensão, multiplicado por I, que é o valor da corrente elétrica. Ok? Então, nesse caso aí, nós podemos calcular especificamente na eletricidade o valor da potência elétrica, sabendo esses dois números, a tensão e a corrente elétrica. Ok? Aí aqui tem a questão das unidades de medida. No sistema internacional, que é o principal grupo de unidade de medida que nós usamos, a potência é medida em watts. Ok? E aí, algumas vezes na prática, o watt é muito pequenininho. Então você usa unidades maiores, como por exemplo o quilowatt. Tá? Repara, K significa sempre 1000. Então é óbvio que 1 kW represente 1000 watts aqui. Ok? Ou, se você preferir, notação científica, 1 vezes 10 elevado ao cubo. 1 vezes 10 elevado a 3 watts. 10 elevado a 3, 3 zeros. 3 zeros. Então é exatamente a mesma coisa, dependendo do uso, você escolhe o melhor. É claro que eu falei que um deles é o kilowatt, porque também existe o megawatt, que significa 1 milhão de watts, e também existe o gigawatt, que é 1 bilhão de watts. 1 milhão tem 6 zeros, 1 bilhão 9 zeros. E em alguns casos, como quantidade de energia ou potência consumida em países como o Brasil, com grandes populações, você chega a ter terawatt, que são trilhões de watts, ou seja, 12 zeros. Uma quantidade absurda de energia, comparada àquilo que chega para nós, por exemplo, do Sol. Comparado, não diz que é igual não, tá, gente? Diz que é comparado ao Sol, tá bom? Porque as unidades de medida podem ser as mesmas. Mas é claro que o Sol emite muito mais energia do que a gente é capaz de produzir aqui na Terra. Que seja claro isso, tá bom? Então, essas unidades de medida aqui são aquelas que a gente vai usar normalmente na nossa matéria. Então, continuando um pouquinho mais. Agora a gente vai passar para a questão da energia elétrica especificamente, tá? O consumo de energia elétrica é basicamente entendido da seguinte maneira: para produzir a luz, o calor, o som que os aparelhos produzem, é necessário que eles consumam energia elétrica de alguma fonte, da tomada, de uma bateria, de uma pilha, e é aí que entra essa quantidade de energia consumida. Quanta energia eles consomem? A energia que eles consomem depende de dois fatores, tá? Que são a potência do aparelho, porque isso é óbvio. Quanto maior a potência, mais energia o aparelho tende a consumir. Isso é certo. Mas só depende da potência? Claro que não. Depende também do tempo que o aparelho fica ligado. Tá? Quanto mais tempo o aparelho ficar ligado, é óbvio que ele vai consumir maior quantidade de energia. Tá? Então você pode ter aparelhos com grande potência consumindo pouca energia, porque ficam ligados muito pouco tempo. E também você pode ter aparelhos com pequena potência, mas com grande consumo de energia, porque eles ficam ligados durante muito tempo. Tá? Como acontece com aquelas lâmpadazinhas irritantes da televisão, do roteador, por exemplo, que tem aquelas lâmpadazinhas vermelhas, verdes. Então, aquilo ali consome uma quantidade de energia grande? Consome uma quantidade de energia que não é desprezível. Por quê? Porque embora a potência deles seja ridiculamente pequena, mas eles geralmente ficam ligados 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. Então ficam ligados direto, tá? Fazer o quê, né? Bom, e aí vem aquelas coisas da unidade de medida. Né? Como a potência é medida em watts e o tempo é medido em segundos, então obviamente a energia vai ser watt vezes segundo. Porque vai dar uma unidade que a gente já falou em outros anos, que é o joule. Ok? Então joule significa que é uma quantidade de energia medida em watts vezes segundo. Tá? Então no sistema internacional, ou seja, a unidade de medida padrão para energia é o joule. Mas o joule é uma quantidade de energia muito pequena. Então pode ser que você precise de unidades de medida maiores, como por exemplo o quilowatt-hora. O quilowatt-hora é a unidade de medida para energia que é usada pelas empresas de energia elétrica, como por exemplo a Enel, né? Basicamente, 1 kWh, que é grande pra caramba, é igual a 3.600.000 joules. Tá? Que se você preferir, pode colocar em notação científica. Tá aqui, ó. Tá vendo? 3,6, 10 elevado à sexta potência. 6 zeros, ou 6 casas decimais, se você preferir. Ok? Muito bem. Então essa quantidade de energia
é multiplicação de potência vezes tempo. Então aparelhos consomem maior quantidade de energia, menor quantidade de energia, dependendo não só da sua potência, mas também do tempo que fica ligado. E aí eu estou toda hora falando dessa questão das empresas de energia elétrica, né, que anotam a quantidade de energia consumida nas casas, não em joules, mas sim em quilowatt-hora. Tá? E aí como elas fazem para cobrar de você esse valor? Ou de você ou de quem mantém a sua casa. Como é que as empresas de energia fazem para chegar ao valor da conta? Então, só clarificando mais ainda essa ideia, tá? A expressão energia igual a potência vezes tempo mostra que a potência do aparelho influencia, não somente ela, mas ela também, na quantidade de energia. Então, um chuveiro elétrico, por exemplo, que tem essa potência de 6.800 watts, olha a carinha, porque está comparando com a da lâmpada. Então a lâmpada tem 60 watts, beleza. Mas quando você chega no chuveiro, meu Deus, 6.800, cara, consome energia para caramba. Sim, consome energia para caramba. E a quantidade de energia que ele vai consumir também depende do tempo. Então se você toma aquele banho demorado com o chuveiro aqui, nessa potência toda, Deus tenha piedade daquela pessoa que vai pagar a conta de luz no final do mês, porque vai dar um valor alto, hein? Putz, não é pra sacanagem não, tá? Então, é uma questão que envolve duas grandezas físicas, potência e tempo. A quantidade de energia, então, é influenciada por essas duas coisas, não somente pela potência. Ainda bem. Agora, a respeito da conta de luz, tem aqui uns itens que você tem que lembrar, que, por exemplo, a conta de luz, ela é contabilizada por um período de 30 dias. Então, ela conta a energia fornecida em um período de um mês. Beleza? Ok. Ela marca o consumo da seguinte maneira. Num mês o valor é tanto, no outro mês o valor é tanto. A diferença indica quanto de energia entrou naquele mês inteiro. Ok? Ok. Então, a energia consumida no período é expressa em quilowatt-hora porque é uma grande quantidade de energia. Afinal, está pegando energia para uma casa inteira, tá? Com várias pessoas morando. Então é óbvio que se você medisse em joules, o valor ia dar astronômico, né? Então, cada concessionária de energia ampla, Enel, cada uma delas, né? Define quanto vai cobrar, e é isso que é importante, ó. Quanto que vai cobrar pelo quilowatt-hora. Esse valor é chamado valor unitário. É o valor que a empresa cobra por 1 kWh consumido. E ela vai definir o valor da conta no final do mês. Porque a quantidade de energia vai ser multiplicada por esse valor. Já já eu vou explicar mais detalhes disso aí, tá? Que é exatamente o que eu estava falando aqui no final, tá bom? Então, passando aqui a tela, a gente vê essa expressão aqui, ó. Valor do consumo. Tá vendo? A quantidade de reais que você vai pagar. Vai ser igual ao valor unitário. Quantos reais custa 1 kWh, que é o valor unitário do quilowatt-hora, multiplicado pela quantidade de energia em quilowatt-hora, é claro, medida aí durante o mês. Fez essa conta aqui, achou o valor que você vai ter que pagar na fonte de luz, fora aqueles valores que aparecem, contribuição de iluminação pública, taxação da bandeira vermelha, bandeira laranja, bandeira amarela, entre outras coisas, tá? Então, repare, mais uma vez, o preço do quilowatt-hora e os impostos que incidem sobre a conta de luz, tirando isso, você pode analisar a quantidade de energia que foi consumida naquele mês, cara. E aí você pode até ter discordância ou não, mas assim, dá para você identificar, tá ok? Aqui nesse quadro a gente dá algumas informações a respeito de onde que você encontra os valores. Então essa é uma conta típica da Enel, tá? Aí você vê aqui, ó, a conta está virada de cara para você. Nesse espaço aqui você encontra o valor total a pagar, o valor da conta de luz, tá? Nesse outro espaço aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui você vai encontrar o que? O consumo, a quantidade de energia consumida no mês, que está aqui, ó, tá? Nesse espaço aqui. Nesse caso aqui, o cara consumiu 682 kWh naquele mês, o que na minha opinião é muita energia. Quantos pessoas tem nessa casa? 10, 15? Deve ter, né? Bom, enfim. E aqui, ó, a descrição do faturamento, que é quanto que o cara tem aí em valor de energia consumida, essas coisas. Aqui esta conta, ela não informa para o cliente o valor do quilowatt-hora. Mas nessa outra conta aqui, o cara consegue informar. Veja, aqui, ó, tá vendo? Tá uma outra parte da conta, que é aquela conta mais compridinha, tá bom? E aqui embaixo, ó, repara que em outra posição, nós temos os valores. Para encontrar o valor cobrado de cada quilowatt-hora,
tem que se olhar um pouco mais cuidadosamente. Então aqui, ó, em vermelho, que é a chamada tarifa, é o preço do quilowatt-hora, tá? Nesse caso aqui, a empresa, que é Enel, está cobrando por 1 kWh o valor de R$ 1,116333 centavos, ou R$ 1,11 aproximadamente, tá? Que é um valor alto, tá, pessoal, na minha opinião, tá bom? Aí a quantidade de energia que o cara consumiu naquele mês, aqui já foi mais modesto, 320 kWh, tá vendo? Então assim, para você achar o valor da conta, você vai multiplicar a quantidade de energia que tem, 320 kW nesse caso, pelo valor unitário, que é R$ 1,116333. Quando você multiplicar esses dois, o valor da conta vai ser, neste caso aqui, R$ 357,22, o que te dá exatamente o valor que foi consumido naquele mês, de acordo com a tarifação da empresa. Okay? E isso varia muito de empresa para empresa, porque o valor da tarifa ou do quilowatt-hora é definido pela empresa dentro de certos parâmetros. Inclusive, há pessoas que na mesma região pagam mais ou menos, dependendo da quantidade de energia que elas consomem. Muito bem, pessoal, voltando aqui à nossa apostila, tá? Lá na página seguinte, fala de uma outra visão a respeito da potência quando você tem um resistor. A potência que nós falamos agora é a potência consumida por aparelhos elétricos, tá? Mas quando você tem um resistor, essa potência é basicamente consumida para gerar especificamente calor. E aí você chama essa potência de potência dissipada, porque ela vira calor e se não for aproveitada para nada, ela vai para o ambiente em forma de calor, perde-se e aí você não aproveita, tá bom? Para calcular a potência dissipada é bastante simples, você junta a fórmula da potência com a primeira lei de Ohm. Juntando essas duas equações, você vai ter essas equações aqui. Ó, essa fórmulazinha aqui é a primeira equação de potência dissipada em um resistor. P igual a RI ao quadrado, tá? Resistência multiplicada por corrente elétrica. E a segunda fórmula, que é aqui embaixo, é a potência igual a tensão ao quadrado dividido por R. Essas duas equações, que eu vou botar a setinha aqui para indicar, esta e esta, são fórmulas de potência dissipada. Quanta potência aquele resistor transformou em calor. Ou seja, quanta energia elétrica o resistor transforma em energia térmica a cada segundo. Ok? E nesse caso, você vai ter uma situação que pode ser dúbia. A situação de que quando você tem um aparelho como, por exemplo, um secador de cabelo, um aquecedor de água, essa potência é aproveitada para esquentar aquele material. E quando você tem uma potência dessa aí, em um fio, em uma rede elétrica, essa potência significa a parte da potência que é desperdiçada, ou seja, não é legal. Bem, pessoal, então hoje nós vamos encerrar por aqui essa parte da matéria de potência. Quando a gente estiver fazendo a resolução da lista de exercícios, você vai ter a oportunidade de ver melhor essa aplicação das várias formas de potência e a diferenciação entre elas. Na maioria das vezes, se você tiver um resistor, você pode aplicar qualquer uma das três que apareceu aqui, que vai dar o mesmo resultado. Fora isso, tudo tranquilo. Então, pessoal, um abraço para vocês, até a próxima aula. Valeu? Fui! Tchau!